em competição a brincar, em que depois estive a sério. Fui para o Sporting, sofri bastante, mas hoje sou feliz. E é certo, na bicicleta sofre-se muito. Só vos dizer, é a malta mais nova que consiga o que eu consegui com menos sofrimento. Porque vocês hoje têm uma assistência totalmente diferente do que eu não tinha aqui há uns anos atrás. Joaquim Agostinho nasceu em Bergenjas, Torres Vedras, em 7 de abril de 1943 e nada fazia querer que enverdasse pelo ciclismo. Foi o corredor do Sporting João Roque quem primeiro se apercebeu do seu talento. Tinha Agostinho 24 anos. Apareceu uma prova no Barro, que é uma prova que se faz nas festas do Natal, onde ele foi lá fazer o começo. E é claro, eu vi nele que realmente que ele era estava ali uma coisa fora do normal, o que era, que a gente também não sabia, depois viemos a saber mais tarde, né? De maneira, ele foi lá correr, ganhou logo com uma volta e tal de avanço aos outros todos. Não tardou o Sporting em inscrevê-lo na Federação Portuguesa de Ciclismo, o que aconteceu em 23 de fevereiro de 68. Ainda nesse mês, participa como popular júnior numa prova do calendário da Associação de Ciclismo do Sul, onde tem comportamento meritório. Pouco tempo depois, sagra-se campeão nacional de fundo em júniores e está presente no Grande Prémio Robert-Lac, onde é inscrito como amador. Fica em segundo lugar da geral e em primeiro na categoria de júniores. A 8 e 9 de julho participa no Campeonato Nacional de Fundo de Amadores Júniores, alcançando o primeiro lugar e o seu primeiro título nacional. É inscrito então como amador sénior e um pouco mais tarde como profissional. A volta era o grande objetivo. Joaquim Agostinho, quantos anos é que você tem? 25 anos. Curiosamente, com esta idade, só este ano é que apareceu a correr oficialmente, não é assim? Sim, foi este ano primeiro. Então, pode contar como é que isso aconteceu? Isto aconteceu, senhor, porque até eu ir para a tropa, nunca me surgiu a oportunidade de começar a correr. Saí da tropa, fiz uma corrida em popular, em que o João Roque foi lá e estou, quer dizer, viu o meu valor e convidou-me para trazer ao Sport. E depois, no Sporting, você correu a escala toda, mas num instantinho, não foi? Quer dizer, comecei a correr como amador júnior e depois passei a amador sénior e ganhei os 2 campeonatos. Muito bem. E agora, como profissional, já arrancou classificações sensacionais e principalmente no contrarrelógio? Sim, o contrarrelógio é uma das provas que me sinto melhor, corro à minha vontade. Olha uma coisa, Joaquim Agostinho, agora para a volta a Portugal, o que é que você pensa? Eu penso em fazer umas coisas, não é? Mas não vou assim muito longe porque eu tenho pouca experiência. Mas a modéstia de Agostinho não constituiu entrave para o sucesso. Começou a volta de 68 de forma imparável, como se nunca tivesse feito outra coisa, e logo à 5ª etapa chegou à camisola amarela. O candidato do Sporting à vitória na prova era o chefe de fila, Lionel Miranda, teoricamente com mais possibilidade de se opor com êxito às tentativas dos seus adversários, dos quais se destacava o benfiquista Fernando Mendes. A luta entre Sporting e Benfica foi de resto uma constante, com o Futebol Clube do Porto também a intrometer-se na discussão. Mas a formação verde e branca revelou sempre melhor coletivo para superar todas as dificuldades que, etapa a etapa, a volta ia levantando. Sem nunca descolar dos primeiros lugares, Agostinho manteria acesa disputa com o benfiquista Américo Silva, com os portistas Mário Silva e Joaquim Leão e, claro, com o seu parceiro e grande favorito, Lionel Miranda, que a dado momento pareceu ter a volta na mão. De facto, Lionel teria ocasião de patentear os seus enormes recursos,
alcançando bons resultados nas primeiras etapas da prova, que mais consolidaram a ideia de que estava ali a grande aposta do Sporting e do técnico Manuel Graça com vista ao primeiro lugar. Para além do seu bom momento, a experiência de Miranda constituía afinal o trunfo que faltava a Agostinho e que explicava a opção do treinador. Mas apesar do brilharete leonino em Alvalade, faltavam ainda muitos quilómetros para o final da grande corrida. Lionel, nas etapas em linha, não é lógico, evidentemente, que você tenha a recear qualquer companheiro da equipa, mas na quarta-feira, no contrarrelógio, Lola Tavira não receia o Joaquim Agostinho, que já este ano lhe ganhou em 2 contrarrelógios? Bom, quer dizer, eu recear o Joaquim Agostinho não tem nada a recear, visto que é um colega da equipa. Eu ser um colega da equipa a vencer, acho que para a massa científica, para todos os sportinguistas, acho que é a mesma coisa. Não, mas sob o ponto de vista da vitória individual. Bom, claro que, em primeiro lugar, quero eu ganhar, mas se não puder ser eu, o colega da equipa. A passagem pelo Alentejo provocou os habituais estragos, embora a boa disposição nunca abandonasse a caravana. Depois, no tal teste da verdade, o contrarrelógio para Tavira, veio ao de cima a categoria de Agostinho, que se impôs ao seu chefe de fila e a muitos outros nomes consagrados. Apesar da excelente corrida que confirmou os predicados de Joaquim Agostinho neste tipo de prova, a verdade é que, feitas as contas, a grande revelação do Sporting não conseguiu evitar a surpresa que deu pelo nome de Américo Silva, o homem do Benfica que acabou por ganhar esta edição da Volta com apenas 57 segundos de avanço sobre Agostinho. Como compensação, o Sporting sagrou-se vencedor por equipas. Para terminar a época em beleza, Agostinho participou no Campeonato Nacional de Fundo para profissionais e ganhou com todo o merecimento, apesar de contar com a oposição dos notáveis do pelotão, o Lionel incluído, que nada puderam face à indesmentível classe de um fora de série que começava a constituir um caso muito sério na velocipedia nacional. No final, uma vitória folgada de Joaquim Agostinho, que prometia outros e maiores voos. Em maio de 69 falou-se da hipótese de Agostinho ir à volta à França, mas o homem de Bargenjas mostrava-se pouco interessado. Contudo, a volta ao Luxemburgo, onde chegou a envergar a amarela, tê-lo-á feito mudar de ideias. O Tour já reclamava a sua presença. E logo na estreia, Joaquim Agostinho ganhou 2 etapas e no final alcançaria um notável 8º lugar, a melhor classificação até aí de um ciclista português na importante prova. Participar em corridas no estrangeiro passou a ser então o seu dia-a-dia. Solicitações não faltavam e Agostinho correspondia, e os prémios eram aliciantes para quem só agora tinha começado. Joaquim, concretamente que provas é que você vai lá disputar? Parece-me que são 12 a 13 critérios que cá se chama circuitos, não é? É só as provas que vou lá fazer, não é? Assim que termino esses circuitos, que é no dia 6, voltarei à Bélgica para o Campeonato do Mundo, que está previsto no dia 10. Exatamente. Mas, Joaquim, antes de nos adiantarmos, esta noite já corre. Quer dizer, chego lá às 8 horas de hoje, já é a primeira prova que vou concorrer. E sabe qual é o percurso, a quilometragem? Não sei neste momento, eu não sei ainda o percurso. Nem é preciso, não é verdade? Não é preciso. Para a volta a Portugal de 1969, Joaquim Agostinho é já nome a levar em conta pelos seus adversários. Como se não bastasse o seu enorme talento, a nova coqueluche do ciclismo português tem uma forte equipa a ajudá-lo, com destaque para Lionel e para um prometedor Firmino Rardino, facto que o coloca no restrito lote dos favoritos, a par dos habituais Fernando Mendes, Mário Silva e de um tal Joaquim Andrade, então a representar as cores dos Sangalhos. Confirmando tudo o que dele já se dizia, Agostinho soube responder a todas as manobras e ataques dos seus opositores mais experientes e posicionar-se na classificação por forma a alcançar a vitória na prova, o que aconteceu na última etapa, um contrarrelógio à sua medida. No confronto com o então líder Joaquim Andrade, Agostinho levou o melhor, ganhando a tirada e com isso arrebatando o primeiro lugar da geral. Apesar do excelente comportamento do ciclista dos Sangalhos, o certo é que Agostinho demonstrou uma vez mais não ter concorrência à altura neste tipo de prova. Uma máquina em perfeito funcionamento,
a propiciar uma média superior a 40 km/h em estradas dos anos 60. A chegada ao Alvalade foi triunfal. Um mar de gente preenchia as bancadas do estádio para assistir ao final da volta e o triunfo de Agostinho provocou delírio. O grande campeão foi passeado em ombros e conduzido ao pódio. No dia seguinte, Agostinho era, contudo, desclassificado por doping, relegado para o 7º lugar da classificação e Andrade proclamado vencedor. O ciclista reclamava a sua inocência e assegurava nada ter tomado. Lá fora, o campeoníssimo Merckx, nada impressionado com o facto, manifestava publicamente o seu respeito pelo corredor português. Em 1970, Agostinho participa de novo no Tour e alcança o 14º lugar. Já na volta a Portugal, o ciclista do Sporting tenta o tudo por tudo. Depois de um segundo lugar em 68 e de uma vitória que lhe foi retirada em 69, é a altura de ganhar sem discussão. Mas as coisas não lhe correm da melhor maneira. Apesar de garantir cedo a liderança, as longas etapas pelo Alentejo não lhe deixam boas recordações. Uma queda aparatosa deixa Agostinho algo abalado e necessitado dos cuidados clínicos do médico da volta, o Dr. Barreiros Magalhães, na altura uma presença obrigatória na caravana, tal como Agostinho no pelotão. A competência do médico e a capacidade do ciclista operam milagres. Como novo, Agostinho regressa ao pelotão pronto a defender o seu primeiro lugar e, se possível, a alargar o fosso que o separa dos restantes competidores. E que melhores terrenos para fazer senão na montanha? A Alpedrinha tem sido ao longo dos anos um ponto de passagem da comitiva a anteceder as dificuldades que escalar a Serra da Estrela desde sempre constituiu. O duelo mais aguardado seria aqui travado entre Agostinho e Andrade, o muito discutido vencedor da volta anterior. A tentativa de escapar ao pelotão por parte de Andrade não lhe seria consentida por Agostinho, que de perseguidor passa à entrada do fundão a perseguido. Livre da presença de companheiros e adversários, Agostinho inicia então um inesperado contrarrelógio até à Covilhã, que constitui espetáculo. Impondo um ritmo poderoso, Joaquim Agostinho chega à meta com larga vantagem e consolida desta forma a sua posição de líder da volta. Covilhã, Penhas da Saúde, é o exercício que se segue. Firmino Bernardino, então uma esperança do ciclismo português e do Sporting, é uma das atrações da etapa, tal como o veterano Joaquim Leão, do Futebol Clube do Porto, vencedor da volta de 1964. Mas as atenções estavam viradas naturalmente para Joaquim Agostinho. Sempre apoiado pelo diretor do Sporting, Dr. Pereira da Silva, Agostinho era o grande favorito e o ciclista viria a confirmar plenamente esse estatuto, fazendo uma corrida ao seu melhor nível. Sempre apoiado pelo numeroso público que se estendeu serra acima, o ciclista do Sporting teria ocasião de subscrever mais uma jornada de assinalável sucesso rumo ao objetivo principal, a vitória na volta a Portugal. E ela seria concretizada no contrarrelógio da verdade, o tira-teimas final, se razões houvesse para dúvidas. Mas Joaquim Agostinho faria questão também aqui de demonstrar que era o melhor, não se limitando a defender a sua posição na tabela. Até Lisboa foi uma cavalgada impressionante para a satisfação de um público entusiasta que não lhe regateou aplausos à sua passagem. A difícil escalada da calçada de Carris serviu para a confirmação da sua capacidade e lá dentro, no estádio, foi a apoteose com a multidão a vibrar pelo grande Agostinho, que terminou a volta com 7 minutos de avanço sobre o segundo classificado. A vitória de Agostinho na volta de 70 marcou o início de um ciclo notável do maior ciclista português de sempre. No Tour de 71, Agostinho alcançou um espetacular 5º lugar, prenúncio final do que viria a ser a temporada a nível interno. Bem auxiliado pela sua equipa, com Firmino em plano de destaque, Joaquim Agostinho apresentou-se como o grande favorito para mais uma volta. Desde muito cedo marcou a diferença, não apenas nas etapas em linha, mas, sobretudo,
através da sua especialidade, o contrarrelógio, prova que lhe permitiu cavar maior distância ainda em relação aos outros concorrentes. Na primeira prova do género, ganhou à vontade. A sua pedalada vigorosa, uma vez mais, não deu hipóteses a ninguém e, no final da etapa, Agostinho colecionava mais um título à sua já exuberante coleção de troféus e o Sporting respirava aliviado. Afinal, e ao contrário do que se temia, a desistência de Lionel Miranda à terceira etapa em nada fragilizara a equipa. Mas a superioridade do corredor leonino manifestava-se também noutros e bem mais difíceis terrenos, onde se impôs com a naturalidade bem própria de um campeão. Na sempre seletiva escalada da Serra da Estrela, Joaquim Agostinho dispôs do pelotão como quis e depois de se desembaraçar dos adversários um a um, lá iniciou mais um contrarrelógio que não estava no programa, mas que Agostinho cumpriu de forma demolidora. Em sua perseguição, mas a razoável distância, os mais capazes, aqui representados por Firmino e Mendes, que lutavam com denodo pela melhor classificação possível. O segundo lugar, naturalmente, porque a vitória, essa, voltava a pertencer ao homem de Torres Vedras. No dia seguinte, na nova visita à serra que a volta comportava, Agostinho voltou a explicar como era. Ainda a caravana mal saíra da Covilhã, já o ciclista do Sporting tomava a dianteira e ganhava confortável vantagem sobre o grosso da coluna. Apenas um homem da Coelima e o seu lugar-tenente Firmino Bernardino aguentaram o ritmo das primeiras pedaladas, mas mesmo esses por pouco tempo. A meio da subida, Agostinho repetia a proeza, rubricando nova exibição a solo perante a satisfação do seu técnico Manuel Graça, que acompanhou toda a corrida até lá ao cimo, numa etapa onde Agostinho e o Sporting voltaram a denunciar uma superioridade incontestável. Ultrapassadas as maiores dificuldades e mais do que encontrados os vencedores, a volta amainou, embora o entusiasmo dos populares se mantivesse inalterável perante a presença dos grandes nomes do pedal. As últimas etapas voltavam a estar reservadas para os roladores e as atenções centravam-se já no contrarrelógio final, que não ia decidir coisa alguma, tal a vantagem de Agostinho na classificação geral, sempre suscitava alguma curiosidade. Conseguiria o ciclista português aumentar ainda mais a diferença em relação ao mais próximo? Alvalade assistiria a mais um grande triunfo de Agostinho. Vencedor da derradeira tirada, o homem do Sporting ganhou 8 etapas das 25 disputadas, terminava a volta com 9 minutos e 54 segundos sobre o francês da BIC Alain Santi, segundo na prova e mais tarde desclassificado. Continuava assim o festival Agostinho pelas estradas portuguesas. No ano seguinte, um 8º lugar no Tour já não entusiasmava a imprensa portuguesa e o doping de que Agostinho era acusado muito menos. Já para o Nacional de Fundo, para profissionais, onde o ciclista português vinha somando títulos desde 1968, Agostinho voltava a não desiludir. Numa corrida bem ao seu estilo, Joaquim Agostinho soube contornar todos os obstáculos que se lhe depararam pelo caminho, e muitos foram, para terminar vencedor, como já se esperava, apesar da presença na corrida de outros nomes famosos da modalidade, entre os quais o seu velho rival e companheiro de equipa, Lionel Miranda. No final, a volta de honra fez-se de automóvel. Para a volta de 72, a situação não conheceu alterações. Agostinho e o Sporting continuavam a deter total favoritismo à partida e os factos confirmariam isso mesmo. Para além do nível acima da média do trio Agostinho, Miranda e Bernardino, o Sporting soube manter em prova até a final os 10 ciclistas que a iniciaram, numa cabal demonstração do forte espírito de equipa.
Apesar disso, as diferenças de tempo, quer individual, quer coletivamente, não foram tão acentuadas quanto as registadas na edição anterior, muito por culpa da Coelima, onde José Martins e Galdamés constituíram sempre adversários de respeito, oferecendo a réplica possível a um Joaquim Agostinho que voltou a apresentar credenciais, mesmo quando a volta rumou até ao encalorado Alentejo. E no contrarrelógio que aí se disputou, o homem do Sporting voltou a não dar qualquer hipótese, esmagando a concorrência aqui representada por Venceslau Fernandes, então ao serviço do Benfica, e que apesar de dobrado pelo seu adversário, haveria de se cotar no final como o melhor da sua equipa. Ganhando em Lolé, Agostinho reforçou a liderança da prova e, mais do que isso, deu um sinal inequívoco da sua classe, bem ilustrada pelo banho de multidão que, mais uma vez, o envolveu. Apesar da evidente boa disposição nas partidas, a despedida de terras alentejanas não deixou a Agostinho grandes recordações. Para além do intenso calor que sempre fustigou a comitiva e que cada qual combateu como pôde, o comandante da prova registrou mais uma queda envolvendo um outro companheiro de equipa, felizmente sem consequências para ambos, que não para a bicicleta de Agostinho, que ficou empenada. A velocidade moderada da caravana permitiu a Agostinho recuperar a sua posição no pelotão, acabando por não se envolver na discussão pela vitória na etapa. Uma passagem com o escolta pelo autódromo nada trouxe de novo à classificação. Em ar de passeio, os ciclistas cumpriram o percurso sem grandes alardes, já que as maiores dificuldades estavam ainda para vir. Apesar de líder, Agostinho era na altura um homem inconformado, mas não havia motivos para inquietações. Na difícil chegada a Abrantes, o seu companheiro Firmino Bernardino assegurava mais uma vitória para o coletivo verde e branco. A subida para as Penhas da Saúde constituiu na altura notícia, porque pela primeira vez houve quem ali fizesse frente ao campeoníssimo Agostinho. Foi ele, Herculano de Oliveira dos Sangalhos, que já noutras ocasiões dera mostras de especial apetência para aqueles terrenos. Verdade se diga que Agostinho se limitou a manter o seu ritmo, sem acelerações nem grandes esforços, ao contrário do homem da bairrada que jogou aqui, sem exagero, a cartada da sua vida. Face ao empenho demonstrado, Herculano acabou por merecer a etapa, com Agostinho a dar mais atenção aos seus diretos opositores, a quem acabaria por ganhar bastante tempo. Embora até final avultasse ainda um contrarrelógio individual, a verdade é que a volta de 72 estava praticamente decidida. A caminhada para Lisboa não teria grande história. As dificuldades do terreno haviam-se atenuado bastante e a iniciativa passou de novo a ser pertença dos roladores, que chamariam assim alguns triunfos nas derradeiras etapas. Nada que incomodasse o líder Agostinho, que na altura usufruía já de razoável vantagem sobre os demais e se mostrava francamente otimista quanto ao desfecho da prova. De resto, o Sporting, mesmo nesta fase da corrida, em que a contenção era a palavra de ordem, continuava a ditar leis, como atesta a vitória de António Marçal na penúltima tirada, Santarém-Sintra, onde mais importante que não perder o comboio era sem dúvida não ser apanhado por ele. Um eventual atropelo ficava assim adiado para o contrarrelógio do dia seguinte. Mas Joaquim Agostinho, uma vez mais, com a ajuda do seu treinador Manuel Graça, não esteve pelos ajustes. Comparando com as duas edições anteriores, a vantagem à partida era menor, mas igualmente desafogada, 3 minutos e 48 segundos sobre José Martins da Ucalima. E tratando-se de Agostinho, era tempo mais do que confortável para evitar surpresas. Tanto mais que Martins ficou muito aquém do que dele se esperaria. Pelo contrário, Agostinho voou de Sintra para Alvalade a uma média superior a 50 km horários, fazendo os 25 km do percurso em pouco menos de meia hora. O grande campeão conseguia assim mais uma vitória na volta, terminando com quase 6 minutos de avanço sobre o segundo classificado, enquanto o Sporting ganhava de novo por equipas. Um triunfo em toda a linha da equipa leonina.
Uma época notável a que Agostinho juntaria o triunfo no prestigiado Grande Prémio Internacional de Sintra, que teve a disputá-lo alguns nomes consagrados da velocipedia internacional. Impondo-se no contrarrelógio, o ciclista do Sporting desde logo se assumiu como o grande favorito. Depois, na segunda corrida da competição, a sempre problemática subida da Penha, Agostinho esteve à altura dos acontecimentos, garantindo o segundo lugar, logo atrás do belga Martens da Flandria. Uma tal classificação proporcionou-lhe a vitória final na importante prova e o reconhecimento internacional chegou pouco depois, quando o ciclista português assinou o contrato pela equipa francesa da BIC para fazer dupla com o famoso Luís Ocaña. Sí, estoy muy satisfecho de tener a Agostinho en mi equipo. Prefiero tenerlo de amigo que de enemigo, porque Agostinho tiene muchas cualidades, mucha fuerza. Eu, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer o melhor e vou dar o máximo que puder do meu esforço. E estou numa equipa a sério, uma equipa que eu estou convencido que me irá dar todo o apoio, ou como chefe de fila ou não, como chefe de fila, não interessa o caso. Simplesmente eu dou-me perfeitamente muito bem com o Luís Ocaña e com todos os atletas da Vicky. Eu estou convencido que a equipe da Vicky este ano irá formar um bom conjunto que possa dar colaboração todo aquilo que seja necessário. E foi já na nova qualidade de companheiro de Ocaña que Agostinho correu na Volta à França de 73. Segundo as crónicas da época, esteve melhor do que nunca, mas os interesses da equipa não lhe permitiram mais do que o 8º lugar, o que acontecia pela terceira vez. A Volta de 73 começou com uma vitória de Joaquim Agostinho no prólogo, disputado nas imediações do estádio José Alvalade, o que lhe deu direito a envergar a camisola amarela para a primeira etapa. Depois do habitual passeio de promoção na ponte sobre o Tejo, um percurso neutralizado como de costume, a partida real foi dada da margem sul, em Almada, para uma extenuante jornada de 206 km até Beja. Mais uma vez o Alentejo não teve contemplações com os ciclistas e, como se não bastasse o intenso calor, as quedas não foram poucas, obrigando logo para começar 3 abandonos. Já recomposto, o cortejo prosseguiu a caminhada até à meta, com o Regimento de Infantaria de Beja em peso a assistir à inesperada vitória de Álvaro Roque da Âmbar, uma marca então muito dada a estas andanças do pedal. Roque manteve o comando da prova, mesmo depois de Agostinho, fazendo parelha com o seu companheiro Firmino Bernardino, ter ganho a segunda parte da terceira tirada na pista de Tavira. Mas a vantagem era escassa e Agostinho espreitava a oportunidade de se reapossar do símbolo da liderança, o que não demorou muito tempo a acontecer. Ao 6º dia, Agostinho resolveu escapar-se ao pelotão. Nada do outro mundo, se não se desse o caso de a fuga ter ocorrido logo no começo e a tirada apresentar a extensão de 202 km. A corrida entre Abrantes e a Figueira da Foz, da Volta de 73, constituirá assim, ainda hoje, a etapa mais espetacular alguma vez corrida entre nós. Agostinho, com a camisola do prémio combinado, que haveria de substituir pela inevitável amarela, realizou o invulgar contrarrelógio só ao alcance dos grandes predestinados. À passagem por Coimbra, o seu avanço era já impressionante e, à chegada à Figueira da Foz, registraria uma diferença de 13 minutos e 28 segundos. Uma corrida de um grande campeão. Agostinho, você quando partiu da Abrantes e deu logo a sapatada que o isolou, você pensava realmente fazer o que veio a conseguir fazer? Depois surgiu logo a partir de Abrantes um homem do Benfica que atacou e havia duas metas volantes e por isso mesmo eu fiz para ganhar e isolei-me, ganhei uns metros. Depois a partir daí fiz a minha corrida para dar uma satisfação ao meu público e para dizer a todos aqueles que estava presente na Volta a Portugal. Pois havia várias críticas a meu respeito, porque julguei que estive bem fatigante da Volta à França. É certo que estou cansado da Volta à França, mas cá estou para dar uma satisfação ao meu público e toda aquela massa associativa do Sporting bem merece eu dar nas vistas. Quando o Agostinho saiu, eu vinha na roda dele, mas nunca pensei que ele fosse fazer 200 km sozinho. Olhei para trás, vinha o Mendes e o Andrade e deixei-me ficar para trás com eles também.
Já de amarelo vestido, Agostinho passeou a sua classe pelo norte do país, ganhando o contrarrelógio entre Vidago e Pedras Salgadas, num dia de jornada dupla e de grande azia para o Sporting, que perdeu Firmino e viu Miranda atrasar-se irremediavelmente. Para os Leões, a grande forma de Agostinho chegava à vontade para salvar a honra da equipa. Hoje venci esta etapa, foi um caso especial e fiz tudo, desde a partida até ao final, para vencer a etapa, para oferecer à minha mulher, que está presente, fez hoje anos, por isso mesmo esta vitória foi dedicada a ela. Já agora eu gostei muito da interrupção. Ana Maria sabia que o Agostinho ia correr para tentar vencer, para lhe dedicar essa vitória? Sim, quer dizer, como era um contrarrelógio, esperei que realmente ele conseguisse. Você satisfeita, naturalmente? Claro. Aliás, você acompanhou a prova? Acompanhei, sim. Sente-se impressionada, Ana Maria, quando deu o marido do correr? Um bocadito. Mas já vai estando habituada, não é verdade? Sim, agora já estou mais habituada. Ok, Agostinho, uma coisa, vamos conversar francamente a respeito realmente de um ponto que tem suscitado controvérsias. Há quem diga que o Agostinho não tem competidor à altura à escala nacional. Você sente isso mesmo, não é? Eu devo dizer que competidores têm por todos os atletas que estão em prova, depois dão luta quando eles querem. Amanhã na subida para a torre, depois depende dos concorrentes que estão em prova, depois eles é que irão movimentar a prova e eu tenho que defender, vamos lá. Mais um dia, mais uma viagem e mais uma vitória. Na ligação entre Lamego e a Torre, na distância de 152 km, Agostinho voltou a encontrar-se com Herculano de Oliveira. Mas desta vez o ciclista do Sporting não permitiu validades e, apesar da excelente réplica do homem de Sangalhos, acabou por se impor, ganhando a sua quinta etapa nesta volta de 73. Nesta altura, Joaquim Agostinho tinha já uma vantagem superior a 18 minutos sobre o segundo classificado na geral individual, facto que não impediu que, até a final, Agostinho se visse obrigado a responder a alguns ataques da concorrência, embora a tónica geral fosse de total acalmia e retempero de forças que os quilómetros que faltavam percorrer, se bem que já não tão inclinados, eram ainda bastantes. A animação, essa, voltava a surgir apenas nas chegadas, quando estava em causa a vitória na etapa, e aí os espanhóis da Cave Messias revelavam especial eficácia. Para o último dia, Agostinho encontrou na Lourinhã uma velha glória da terra, António Maria, antigo ciclista do Benfica e do Sangalhos. Depois, a ligação ao Estoril fez-se de forma tranquila, com todos os ciclistas a pouparem-se para o grande teste do contrarrelógio a cumprir da parte da tarde. A volta de 73, refira-se, contou com nada menos de 5 dias com jornada dupla, expediente nunca em voga nessa altura. Os quase 2.300 km da prova seriam completados com os 36 que separavam o autódromo do Estoril do estádio José Alvalade. Fernando Mendes do Benfica, que ganharia a volta do ano seguinte, era então o terceiro classificado a grande distância de Agostinho, quase 20 minutos. Por seu lado, o espanhol Jesus Manzaneco, na segunda posição, também não parecia em condições de incomodar o campeão português. Mas estava em causa o prestígio da equipa do país vizinho, segunda classificada na tabela coletiva e com 4 triunfos já averbados em etapas. Mais do que tentar destornar Agostinho, Manzaneco procurava, isso sim, não ser surpreendido por Fernando Mendes, que registava apenas 1 minuto e 10 segundos de atraso em relação ao espanhol. Outro candidato era José Martins da Coelima, embora já a 3 minutos da dupla Manzaneco-Mendes, aparentemente sem qualquer hipótese de entrar na discussão, como de resto veio a acontecer. A jornada era, pois, de consagração para Joaquim Agostinho, que se preparava assim para ganhar a sua 4ª volta a Portugal consecutiva, proeza nunca antes alcançada. E no final, tal como se aguardava, Agostinho vestiu a camisola amarela, símbolo de vencedor da prova, e disse sua justiça. Esta vitória para mim foi uma, como tantas as outras que já venci, pois é uma prova muito dura, porque em si o percurso é bastante difícil e nós encontramos durante estes 15 dias da volta a Portugal bastantes dificuldades para poder chegar aqui ao Alvalade, pois bem dispostos e sem azares. Olha, Agostinho, outra pergunta agora. O que é que você pensa da atualidade do ciclismo português? Bem, eu penso que atualmente o ciclismo em Portugal não está bem. Não está bem porque eu penso que se não houver mais, vamos lá, firmas interessadas de patrocinar provas para que os atletas possam correr, pois eu penso que o ciclismo, ano menos ano, vale mais acabar em Portugal, porque nós não temos provas. Pois não, eu não falo por mim, falando por meus colegas e por todos os outros rapazes, passam um ano inteiro a treinando para fazer 15 dias no ano, que é a volta a Portugal. Ora, de maneira nenhuma eles podem se apresentar na volta a Portugal em forma e poder fazer algo para bem dos seus adeptos e vamos lá, e do seu clube.
pois eu penso que o ciclismo, se assim continuar, em Portugal, pois nós estamos mal. No dia seguinte, Agostinho era desclassificado por ter resultado positiva uma análise antidoping. No ano de 1974, Agostinho esteve na Volta à Espanha e conseguiu o segundo lugar depois de um contrarrelógio impressionante. Perdeu a Vuelta para José Manuel Fuente por apenas 11 segundos. Também no Tour atingiu o plano de evidência ao classificar-se em 6º lugar em mais um ano de reinado de Eddy Merckx. Alegando motivos de saúde, não participou na Volta de cá, mas esteve presente no circuito de Torres Vedras, onde registrou um modesto 15º lugar, a mesma classificação terrestre que alcançaria na Volta à França do ano seguinte, onde correu integrado na equipa do Sporting, que desta forma se fez representar ao mais alto nível. Nesse ano de 75 não se realiza a Volta a Portugal e em seu lugar disputa-se o Grande Prémio Clock. Apesar da presença de Mendes, Firmino e outras figuras de renome, Agostinho impõe a sua classe, ganhando a prova com a autoridade do costume, perante o entusiasmo dos populares que já há muito não assistiam ao vivo a uma corrida do campeão português. Em 76 é ano negro para Agostinho. Tem dificuldade em arranjar equipa no estrangeiro e, pela primeira vez, admite a hipótese de abandonar a competição. Mas de Espanha a Teca acena-lhe com um convite que ele aceita de imediato. Faz equipa com Fernando Mendes, mas a Teca não vai à Volta à França, o que Agostinho compensa com a presença em alguns critérios internacionais. Já em 1977, o ciclista português volta a conhecer momentos de glória. Presente no sempre mencionado Tour, Joaquim Agostinho exibe em plenos Alpes toda a gama dos seus enormes recursos, ganhando a 18ª etapa de forma categórica. É o primeiro no mítico Tourmalet, deixando para trás e a larga distância nomes como Eddy Merckx, Van Impe, Zetmelk ou mesmo Thévenet, o francês que viria a ganhar a prova. Mas tendo acusado positivo uma análise antidoping, Agostinho é penalizado em 10 minutos, baixando ao 13º lugar, sem deixar de ser o melhor português em prova. No ano seguinte, em 78, é um Agostinho renascido quem surge a disputar o Tour, conseguindo o 3º lugar, a melhor classificação de sempre na mais exigente prova do ciclismo internacional. E em 1979, repete a proeza quando a Volta à França já decorria sob os auspícios de outro campeão, o francês Bernard Hinault. Na 17ª etapa, com o final lá bem no cimo do Alpe d'Huez, Agostinho vence toda a concorrência e chega isolado à meta com quase 2 minutos de avanço. Como resultado disso, dá um razoável salto na classificação, passando de 16º para 3º na geral, posição que mantém até ao final da volta, 8 dias depois. Mais um feito de um enorme campeão. Comecei no ciclismo como uma brincadeira, depois será dizer quem me lançou no ciclismo, meu grande amigo João Roque, e nós desde que comecei em 1968 como, vamos lá, passatempo, e depois gostei e tenho continuado. Há 10 anos que estou no ciclismo, pois estou muito satisfeito de conseguir aquilo que esperava mais tarde. E não é por acaso que este último ano, ou seja, o ano 1979, este 3º lugar na Volta à França, não é por acaso, pois lutei para conseguir uma melhor classificação do que os outros anos anteriores. Tive um pouco mala sorte de princípio da volta, o que mais tarde recuperei muito bem e fiquei muito feliz a chegar a Paris com o meu 3º lugar, 1979. E com 37 anos ainda há condições para ganhar o Tour? Sim, no ciclismo, pois, como se diz, não há idade, mas sim a condição física e a preparação que o atleta possa levar. Pois eu estou convencido que pode ser essa sorte, mas para isso é preciso determinados pontos que muita gente desconhece, não é?
Pois não tenho dúvidas que possa ganhar uma volta à França dentro de um ano ou dois, se eu continuar em atividade, mas de qualquer forma, pois também tenho que ter em conta que tenho que arranjar uma boa equipa para me dar toda a colaboração, o que não tenho conseguido até este momento. De facto, correr em França nunca foi fácil para um português, sobretudo quando o português se chama Agostinho, é o melhor da equipa e tem capacidade para se impor aos demais, todos eles estrangeiros. Os belgas pois, têm boas equipas, mas têm que ter o máximo da confiança do seu chefe de fila. Pois eu sou um estrangeiro lá, como sabe, e o Merckx era belga com a equipe toda belga. O que é certo, para isso é preciso uma grande formação de equipa e, como eu acabei de dizer, ter toda a confiança nesse chefe de fila para dar toda a colaboração. Depois fez-me recordar agora, quando falou que a equipa promete muitas vezes ajudar e depois não ajuda e chega às cabinas cheias da força. Pois comigo aconteceu isso precisamente este ano, quando depois da minha queda de chegada a Saint-Brieuc, a equipa pôs todo ao meu lado e disse: tu conseguires partir amanhã, pois nós estamos todos ao teu lado, a dar toda a colaboração que seja precisa, até se possível empurrar o que é proibido, empurrar os colegas, mas há sempre aquele jogo de equipa dentro do pelotão, não é? E a determinada altura, se não estou em erro, pois era a etapa de Amiens-Roubaix com a clássica Pabé, e a determinada altura vi-me sozinho. Depois os meus colegas, uns para trás, outros para a frente, não vi ninguém. E cheguei à meta simplesmente só com um colega, porque o apanhei na estrada já furado. E por isso mesmo, como vê, faltou-me toda a colaboração da equipa que me prometeram. Tenho a imigração portuguesa toda a apoiar-me, a pedir-me em todas as terras, mas não esqueço também que há muita imigração espanhola em França. O que é certo é que eles este ano tiveram azar, a equipe CAS. Eu, por meu lado, pois estou muito satisfeito ao estar em França correndo, ou seja, na minha equipa que é belga, mas correndo as provas francesas, porque sou muito apoiado em França, não só para a imigração portuguesa, como para a população, pelos meus grandes admiradores que eu tenho franceses, que sinto tanto o apoio como sentia há 8 anos atrás nas voltas a Portugal. Com os olhos postos na volta à França, Agostinho não descurou a sua preparação para a temporada de 1980. 2 terceiros lugares nos anos anteriores fizeram aumentar as expectativas. O que poderia ele fazer nesta nova edição do Tour? Mas Agostinho, apesar de todo o seu empenho, continuava a não ter ilusões. Bom, um português ou espanhol, não vale a pena aqui focar as outras nações. É sempre difícil triunfar em França. Porquê? Porque o meu caso, pois eu vou sozinho. Aliás, este ano tenho o Marcos Chagas ao meu lado, mas somos só 2. Os espanhóis, quando vão fazer a volta à França, vai uma equipa nacional. E então aí há a colaboração da equipa, enquanto eu sou um imigrante, como o Marcos Chagas, pois nós limitamos a corresponder com os colegas, a seguir as instruções do chefe de equipa, que neste caso o chefe de equipa que será o Turou, e tudo isso, pois estou convencido que nunca vai dar muito certo. Pois ele tem outro homem da confiança dele e tem o Rudi Alti, que é o técnico, pois tudo indica que eles irão puxar para o Turou ganhar volta e não um português ou fosse um espanhol que está integrado nessa mesma equipa. Pois se eu com esse apoio que eu já citei, pois estou convencido que tinha ganho ou até mais do que uma volta à França. O desencanto de nunca ter tido o apoio que desejava levara já Agostinho a manifestar a intenção de abandonar o ciclismo. Eu penso ser o último ano e terminar a minha carreira. Você diz isso sempre, Agostinho? Bom, já lá vão 4 ou 5 anos para deixar o ciclismo, mas enfim, no fim da temporada, como as minhas classificações são sempre razoáveis na Volta à França, tenho sempre amigos e algumas equipas interessadas em mim que dizem que é uma pena eu deixar o ciclismo, porque comecei tarde, depois tenho muito ainda para dar e que me dão boas condições e eu tenho aproveitado. E fora das corridas, não se podia dizer que Agostinho ocupasse o tempo de forma original. O pouco tempo livre que tenho em casa, pois eu passo muitas horas aqui dentro desta garagem, montando bicicletas, desmontando bicicletas, em cima aqui deste tripé. Tenho passado muitos dias até à meia-noite afinando as máquinas, porque eu gosto de correr com as minhas máquinas afinadas por mim. Você corre sempre com as suas bicicletas? Sim, normalmente corro sempre com as minhas bicicletas, por causa do ano passado.
porque com as minhas eu os conheço e da equipa, pois já sabe que há sempre pormenores que é necessário o atleta conhecer a máquina e ter a confiança máxima que ela está em condições de nós podermos ser descidas como é lá em França, em altas velocidades e de não abrir. Nesse ano de 1980, na volta à França, o campeão português dá outra vez nas vistas. Na 18ª etapa, integra uma fuga que lhe garante o terceiro lugar e passa, na altura, para sétimo da geral. Depois, no contrarrelógio do penúltimo dia, fica de novo em terceiro lugar e melhora ainda mais o seu posicionamento na tabela, subindo ao 5º posto, que mantém até a final da prova, igualando assim a classificação de 1971. Depois de uma desinteligência com o seu técnico que culmina com a desistência do Tour de 81, facto que acontece pela primeira vez em 12 participações, Agostinho regressa à alta roda na Volta à França de 83, onde alcança o 11º lugar. Foi a sua última presença no Tour. E de repente, Malveira em peso engalanou-se para receber Agostinho na sua habitual festa de ciclismo de fim de verão. Foi em setembro de 83. Era uma altura em que a temporada já terminou, estávamos completamente já parados, já não contávamos com os circuitos e de repente surgiu a oportunidade de fazer este circuito da Malveira para não esquecê-lo e para se manter todos os anos no calendário nacional, e é por isso que eu aqui estou, dando a colaboração, mas enfim, eu reconheço que não vou satisfazer o desejo do público em si, porque não posso, neste momento, dar o espetáculo que eles desejam. A sua época já tinha terminado, não é? Hoje a minha época terminou, eu terminei de correr no dia 15 de agosto, como vê, já lá vão 2 meses, e 2 meses parados, depois os músculos ficam completamente desformados e nós não podemos dar aquele rendimento que quando nós damos quando estamos em atividade. O tradicional circuito da Malveira teve o seu prato forte com o festival na pista Túlio Pereira. A presença à última hora de Agostinho fez a correr ao recinto largas centenas de espectadores que lutaram por completo as bancadas. Ali se disputaram várias provas com especial saliência para a de perseguição por equipas. E nesta, Agostinho, fazendo conjunto com Venceslau, Benjamin Carvalho, António Alves e o francês Bouchery, impôs-se sem dificuldade ao coletivo adversário, onde pontificavam os nomes de Chagas, Andrade e José Martins. O público também ajudou à festa, puxando claramente pelo quinteto de Agostinho e companhia. Independentemente dos resultados, a jornada valeu sobretudo pela presença do campeoníssimo português depois de largo período ausente das provas realizadas entre nós. E quanto ao futuro? Um compromisso com o Sporting de montar uma nova equipa para o ano que vem, mas nós estamos a trabalhar e vamos lá. Eu disse que sim, senhora, se nós conseguirmos passarmos isto a profissionais. Pois eu devo dizer que neste momento não posso dar a garantia se estou ou não no Sport o ano que vem, porque não sei se nós conseguimos ou não o nosso objetivo. Mas se efetivamente voltar a existir ciclismo profissional em Portugal, o Agostinho estará cá e no Sporting? Com certeza, era com muito gosto que eu terminava a minha carreira no país onde comecei, ou seja, o meu país, não é? E é nesse sentido que eu estou a fazer todo o esforço para que, com a colaboração de um grupo de amigos, para voltarmos isto aos profissionais. A coisa está bem encaminhada? Em princípio, não está muito bem encaminhada.
É o problema de passar ao profissionalismo outra vez cá em Portugal? Eu não sei, neste momento até não lhe posso acrescentar mais, porque ainda não aprofundei bem qual é a razão que há pessoas que lhe interessam que nós continuemos no madurismo. Porque nós, no ciclismo, pois temos tradições já bastante conhecidas, que temos homens com valor para poder competir lá fora, ao lado dos profissionais. E não sei porquê que há uma má vontade de voltar novamente ao profissionalismo. Eu creio que era bem, para bem do ciclismo nacional, é que houvesse mais colaboração perante os órgãos que estão ligados ao ciclismo. Mas as coisas acabaram por resolver-se a contento, infelizmente, dizemos-lo agora, e em 84 o Sporting, com Agostinho, regressou às estradas portuguesas, participando na Volta ao Algarve de triste memória. Desde o início, a equipa leonina revelara superioridade incontestável, mas faltava chegar à camisola amarela. Disso se encarregou Agostinho no contrarrelógio que a prova comportava. 30 km com partida das imediações de Lolé e chegada ao mesmo local, que o ciclista do Sporting cumpriu uma média superior a 39 km horários, o que, para as condições do percurso e, sobretudo, do tempo, era bastante razoável. O registro alcançado permitiu a Agostinho a conquista da camisola amarela e consequente primeiro lugar na prova. Isto é a primeira prova que eu faço por etapas em Portugal e de tal forma, aqui em Portugal corre-se de uma maneira totalmente diferente no estrangeiro em que eu estou habituado, pois aqui é um ritmo constantemente acelerado, um ritmo que altera toda a maneira a minha maneira de correr, que não estou bem habituado, porque sabe, há 10 anos que não corro em Portugal. O ritmo lá fora é totalmente diferente, as estradas são outras. E sem dúvida o Sport pois é a equipa que tem que pôr o andamento e tem que dominar tudo, pois é bastante difícil dizer neste momento se vai até ao fim. De qualquer forma, eu e toda a minha equipa vamos trabalhar para que isso aconteça e se não acontecer, pois esperamos dias melhores. Como é que pensa que o Sporting Raposeira tem estado a reagir a esta prova, a esta volta? É a primeira prova em Portugal, por etapas, que a equipa do Sport Raposeira pois participa, pois eu creio que é um bom início, porque nós, a partir deste momento, temos provas no estrangeiro por etapas, provas de responsabilidade. Eu creio que isto vai trazer-nos um ritmo que será útil para as provas próximas que a gente vai disputar. Mas no dia seguinte, a desgraça abateu-se sobre a corrida, cortando de forma impiedosa os sonhos do grande campeão. A etapa, a penúltima da prova, começou com 20 minutos de atraso devido a um erro dos juízes e cronometristas relativamente à tirada anterior. Nada fazia prever que a ligação Faro-Quarteira, na distância de 77 km, operasse quaisquer surpresas nas classificações, em especial depois de Joaquim Agostinho, confirmando não ter ainda por cá rival à altura, se ter apossado de forma tão categórica da camisola amarela. Por outro lado, o Sporting reforçara a sua posição de líder na geral por equipas e, à chegada à meta, confirmaria isso mesmo, com Chagas e Carlos Marta a assegurarem as duas primeiras posições. Mas, ao mesmo tempo que Chagas cantava a vitória, lá atrás desenhava-se a tragédia. A uns 300 metros da chegada, um cão atravessara-se no caminho de Agostinho, provocando-lhe uma queda que o deixara extremamente combalido. Amparado pelo seu companheiro José Amaro e depois por populares, Agostinho foi conduzido à residencial onde a equipa do Sporting se alojara, numa altura em que se desconhecia ainda o estado crítico em que o ciclista se encontrava. É José Amaro, que assistiu à queda, quem nos relata como tudo aconteceu. 300 metros antes da meta, antes ainda, na curva que antecede a reta final, houve uma queda de vários ciclistas e esta do Agostinho dá-se a 350 metros, um cão não muito grande, vinha portanto da berma para a direita da praia e atravessou em grande velocidade e o Agostinho também vinha em grande velocidade já na reta final e bateu portanto ao meio do cão e é projetado no ar
e quando caiu, caiu já com a cabeça no chão e foi arrastado cerca de 15 metros, mais ou menos, com a parte dos ombros e tudo, o resto. E quando cheguei ao pé dele, fui a primeira pessoa logo a parar junto a ele. Ele estava assim, sei lá, quase como se eu contar a morrer, não é? A minha reação imediata foi passar-lhe água na cabeça, como estava do bidão. Houve assim logo o apoio popular, tentaram levantá-lo e tal, e entretanto chegou o nosso mecânico Francisco Garus, que me ajudou a pôr em cima da bicicleta. E ele só nos podia ver, empurra-me, mas assim já com uma voz assim, quase, sei lá, não sei explicar. E aí foi com a parede até à meta e eu veio até lá. Depois de ele estar no chão, a melhor coisa era ter ido para o hospital. Houve as tais, sei lá, pensou-se que não era nada grave. Foi ajudado a levar-se no nosso carro para a redenção onde nós estávamos, onde o massagista até lhe perguntou à entrada da pensão o que era que tinha na mão, que era até uma chave, e ele não reconheceu, ele estava consciente. Deitámos-lo, despimos-lo e foi lavado com água de colónia e tal, e repousou ali com um gelo na cabeça. Passado uma hora mais ou menos ele levantou-se e foi à casa de banho, lavar a cara e tal. Só que depois disse para o colega de quarto, que era o Benedito Ferreira, que estava-se a sentir com tonturas, secura na boca e vómitos, e só houve uma coisa, uma opção foi levar mesmo de facto ao hospital. Eu não levei, claro, não havia nada de nada e fomos então para Faro. Mas todas as tentativas para o salvar revelaram-se infrutíferas. A 10 de maio de 84, Agostinho, o melhor ciclista português de sempre, desaparecia do nosso convívio e o seu funeral constituiu uma impressionante manifestação de pesar. O povo anónimo, que nunca lhe regateara aplausos, soube também estar presente na despedida. Não vou assim muito longe porque tenho pouca experiência.